seja muito bem-vinda! Que alegria receber você aqui. Eu quero te revelar o que são as combinações alimentares e quais são as trocas inteligentes para que você fique magra. Quando eu falo de troca inteligente, eu estou falando de você saber fazer suas compras, organizar as suas compras e, na hora de ir ao mercado, substituir ou trocar, muitas vezes, ingredientes que você considera saudável, mas que podem trazer grandes prejuízos, até mesmo para o emagrecimento. Isso não estou falando ainda da saúde, né? Então, o ponto número 1 desta aula é entender qual é a importância da organização e do planejamento. Organizar e planejar é fundamental. Se você não se colocar proativa, sair da zona de conforto, ir ao mercado fazer suas compras, organizar a sua semana, você vai continuar no vitimismo. O vitimismo de falar que não tem tempo, que você se alimenta mal porque você não tem muito tempo, porque é corrida a sua vida, porque você é multitarefas. Todas as pessoas, hoje em dia, têm muitas funções, mas tempo é prioridade. Qual a prioridade você está dando para a sua saúde? Nós sabemos que agir com inteligência é muito importante quando o assunto é emagrecimento 30 mais, 40 mais, 50 mais. São mulheres que já passaram dos 30, 40 anos, que estão na pré-menopausa ou na menopausa, que têm naturalmente esse declínio hormonal do estrogênio e da progesterona. E por isso devem agir com muito mais estratégia, inteligência, para não cair na obesidade, no metabolismo lento. Quando começamos a fazer as coisas sem pensar muito, entramos num ciclo vicioso que nos leva à frustração e nenhuma dieta nos leva a resultados positivos. As dietas nos levam sempre ao fracasso. Dieta é sinônimo de ter data para começar e data para terminar, não é mesmo? O que nós propomos aqui é um conhecimento sobre combinações alimentares que regulam hormônios que destravam o seu metabolismo. E quando nós falamos de planejar uma alimentação saudável, devemos entender que a hora mais importante é a hora de ir ao supermercado. Na hora que você está ali com o seu carrinho de compras, importa e muito. A hora da compra e a hora da escolha dos alimentos é muito importante. Porque se você faz compras erradas, depois você vai ter estes alimentos dentro de casa. E aí fica difícil não consumir aquela tentação ali dentro o tempo todo, não é mesmo? E às vezes nós nos sabotamos tanto que nós falamos assim: eu vou comprar esses refrigerantes aqui ou esse alimento aqui, mas é para as visitas ou é para um dia. E acaba que aqueles alimentos ficam de fácil acesso. E quando já temos um histórico de sobrepeso, de obesidade, de ansiedade, na hora de qualquer conflito, a primeira coisa que a gente desconta é no alimento que está ali de fácil acesso. A maioria dos supermercados tem um departamento exclusivo, grande, bonito, colorido, separado para o mundo fitness, especializado em pessoas que querem emagrecer. Normalmente, essas gôndolas do supermercado ou um corredor do supermercado especializado ao público que quer emagrecer são produtos muito caros, não são produtos acessíveis. E aí acreditamos que para ficar magros, nós precisamos nos envolver e estar participando, comprando aquele mercado da bolachinha integral, da pasta de amendoim, da bolachinha de arroz, das sopinhas light, do pão integral, da geleia diet, do chocolate diet. Tudo isso fica separado no supermercado, não é mesmo? Mas hoje nós vamos quebrar este mito. E eu vou te mostrar que você precisa, para emagrecer, passar longe desse setor do supermercado, que é específico para o público fitness e para as pessoas que buscam o emagrecimento. Observa comigo, as gôndolas do supermercado ou espaço do mercado, que tem os adoçantes, produtos diets, pão integral, produtos fitness. Quem vai lá comprar esses alimentos? São pessoas magras? Geralmente são pessoas que já estão com obesidade e estão meio perdidas frente ao número de informações e acabam caindo nesse mercado do marketing da obesidade.
Então, quando for fazer as suas compras, eu quero te dar algumas estratégias e algum passo a passo fundamental para fazer compras inteligentes. Pega papel e caneta, que agora eu vou te dar um passo a passo mesmo, tá? Então vamos lá. A hora de ir às compras ao supermercado, existe um passo a passo para que você faça compras inteligentes sem errar e não leve para casa produtos que vão fazer você ganhar peso. Ponto 1. Ir ao supermercado com um pouquinho de tempo. Você precisa olhar os rótulos, saber o que você coloca no carrinho de compras. Olhar só na frente da embalagem, você vai se enganar muito, vai gastar o dobro e o pior, vai estar se intoxicando com aditivos alimentares, conservantes e corantes. Número 2. Antes de sair de casa, olhe o seu armário, a sua geladeira, verifique o que falta. E verifique também o que você tem. Normalmente, nós vamos deixando sobras. Sobras de uma coisa, sobra de outra, um restinho de uma coisa, de outro. É importante usar essas sobras primeiro, para depois repor o nosso estoque. E às vezes, a tua despensa está meio bagunçada, você não consegue nem enxergar os alimentos que tem ali dentro. Então é importante abrir os armários, abrir as gavetas, a geladeira, tirar tudo, olhar lá no fundo, usar o que você já tem e também, depois disso, fazer a sua compra. Antes de sair de casa, faça a sua lista de compras. Se você não tem uma lista, não tem um direcionamento, você vai chegar ao supermercado e vai se perder. Porque aí você lembra de uma coisa, você não lembra de outra. Ali você encontra uma pessoa que você conhece e vai bater um papo. Ou então, igual a Nutri, né, que gosta sempre de um cafezinho no supermercado, ou de conversar com uma pessoa. Aí, não sei se você é assim, mas eu amo ir ao supermercado. É um passeio para mim, sabe? E quando eu vou ao supermercado, eu sempre encontro ou uma seguidora, ou uma aluna, ou um amigo. E é aquele momento que a gente vai conversar, falar de produtos e você acaba se desconcentrando. Outro ponto fundamental ao ir às compras é não ir com fome. Quando você vai ao supermercado com fome, você compra tudo que vê pela frente. Tudo. Porque você tá com fome, você tá com apetite. Aí você sente aquele cheirinho de pão. Opa! Aí você sente, nossa, eu vou comprar isso aqui para eu fazer. Você fica animada demais. E aí, amiga, você vai comprar coisa que não precisa. Se alimente antes de ir às compras. Levar criança no supermercado também é um problema, né? É melhor você ir só os adultos, mais direcionado. Ou então, se você for com as crianças, é melhor que você já vá preparado psicológico para ser um passeio e não as compras, né? Mas quando nós estamos falando de emagrecimento, tem que focar. Primeira coisa, ao chegar no mercado e escolher os seus produtos, fuja dessa parte fitness, que é para quem quer emagrecer. Eu sei que você quer emagrecer, eu sei que você deseja e esse é o seu objetivo, mas o que é importante? Lembrar que aonde estão os produtos mais saudáveis são nas gôndolas mais simples. E muitas vezes no hortifruti e no açougue. Essa é a grande verdade, tá? Foge dessas gôndolas aí que é dos fitness. Ao comprar um produto embalado, leia o rótulo. No emagrecimento hormonal, a gente sabe que a quantidade de calorias não é importante. E nós acostumamos tanto a ler rótulo, ler atrás da embalagem, a primeira coisa que a gente olha é quantas calorias que tem. Ah, esse tem 80, esse tem 50, então vamos com o de 50. Não é assim? Porque nós fomos adaptados, até eu mesma, quando eu me formei, eu aprendi na faculdade que uma dieta para emagrecimento era baseada na quantidade de calorias. E hoje nós sabemos que o conceito de calorias caiu por terra quando nós estamos falando em qualidade nutricional. No emagrecimento hormonal natural, nós olhamos os alimentos e analisamos os alimentos para colocar dentro da nossa casa, baseado nos nutrientes que ele tem, né, no que ele pode ser de poderoso aí para o nosso organismo e no índice glicêmico deste alimento. E quando é um alimento industrializado, um foco importante também é observar se ele tem muitos aditivos alimentares, corantes. O que são aditivos alimentares? São ingredientes que não são naturais, que são adicionados aos produtos alimentares para conservar por mais tempo, para dar mais durabilidade ou diversas funções. Eles são elementos que
nosso corpo não reconhece. Os aditivos alimentares são os grandes vilões do emagrecimento e da saúde. Ao ler o rótulo, não leia a tabelinha de informações nutricionais. Vai com óculos ou leva uma lupa, porque a lista de ingredientes, infelizmente, é minúscula. A Anvisa tem melhorado muito essa questão da lista de ingredientes dos alimentos. A legislação nova, ela é muito favorável ao consumidor, graças a Deus. Hoje em dia, vocês já viram que tem que ter a etiqueta, né, bem grande na frente do produto. E também, agora, uma nova legislação saiu, que eu fiquei muito feliz, quanto a falar que o produto tem aditivo alimentar. O produto vai ter que falar isso bem claro, não pequenininho, sabe? Não bem pequenininho. Então, isso vai nos ajudar. Mas, por enquanto, os produtos no supermercado ainda são letras minúsculas a lista de ingredientes. Nutri, quando eu vou ler a lista de ingredientes, eu nunca reconheço os nomes que estão ali. Se você está querendo levar para casa, vamos colocar assim um alimento que não é saudável, para a gente ter um exemplo bom. Se você está querendo comer uma batata frita e você vai ao supermercado e compra um pacote de batata frita, e ao ler o rótulo, você lê ingredientes, glutamato monossódico, aromatizante, conservante, vários nomes que você não conhece, você tem que pensar, eu queria comer batata frita. O que tinha que ter aqui na lista de ingredientes? Batata, sal e gordura, porque fritou. Esses são os ingredientes que eu conheço. Se tem ali naquela lista ingredientes que você não conhece, então é porque tem aditivos alimentares. Quanto menor a lista de ingredientes, melhor. E lembrando que o primeiro item da lista de ingredientes é o componente que tem em maior quantidade dentro daquele produto. Então, leva um óculos para ler a lista de ingredientes, compra uma lista de ingredientes menor possível, reduza os aditivos alimentares, conservantes, se tiver um nome lá muito estranho, que você não reconhece, você pensa assim, se fosse arroz eu conhecia, se fosse sal, se fosse açúcar, se fosse bicarbonato, tudo isso eu conheceria. Então, como é um nome estranho, ou um número, um IS, não sei o quê, alguns números, são aditivos, corantes, conservantes, isso eu não reconheço, então eu não vou levar esse produto para minha casa. Eu falo assim, gente, para ficar mais simples, para que você saiba escolher os seus produtos. Eu poderia falar de uma forma bem mais técnica, mas de uma forma resumida, lista de ingredientes, o primeiro item é o que mais tem no produto, e sempre uma lista menor de ingredientes, tá? E se você não conhece o nome que está ali, foge que é cilada, combinado? Outras dicas importantes. Verifique se você conhece todos os nomes, isso eu já até falei. E outra lista é o primeiro item ali. Então, fazendo desta forma, você só vai colocar no seu carrinho de compras o que você selecionou. Por exemplo, quando eu vou comprar um iogurte, hoje em dia existem os iogurtes que são acrescidos de whey protein. Existem os iogurtes que têm muito açúcar, existem iogurtes naturais. O melhor iogurte é o iogurte que tem 2 ingredientes, leite e fermento lácteo. Nutri, mas é azedo aquele iogurte. Quando chegar em casa, coloca um mamão cortadinho, um morango, uma fruta, um pouco de mel. É uma boa opção, não é mesmo? Se você está num tratamento de emagrecimento, está fazendo uma alimentação de baixo índice glicêmico, que não pode usar mel ou açúcar, coloca um pouquinho de estévia, que é um adoçante que pode adoçar o seu iogurte. Estes adoçantes com inclusão de whey protein é a proteína do soro do leite, eles não são necessários para o nosso emagrecimento. Se você for um atleta ou fisiculturista, pode até ser. Nós, seres humanos normais, que queremos emagrecer e ter qualidade de vida, não precisa, combinado? Outra questão importante. Existem muitos falsos saudáveis no supermercado. Quando nós chegamos ali na gôndola dos congelados, geralmente o congelado tem aquele rótulo de péssimo, não é mesmo? Mas os congelados, hoje em dia, têm muitos alimentos bons. Por exemplo, os vegetais congelados, ervilha, brócolis, cenoura, tem muitos vegetais congelados que facilitam a vida. Claro que se você pode comprar fresco, é a melhor opção. Outros congelados saudáveis, os peixes, as carnes. Outra coisa que está tendo muito também saudáveis são até mesmo marmitinhas prontas de comida. Antigamente você só encontrava congelado hambúrguer que não tinha nem carne,
ou então lanches ou lasanhas prontas, não era? Agora, eu vi aqui no supermercado marmitinhas congeladas com estrogonofe de frango, arroz. Eu vi também algumas preparações com espaguete de pupunha, comida de verdade, até mesmo empresas que não adicionam conservantes ou corantes, e aí tudo bem, as coisas vão evoluindo, não é que não pode, sabe? Mas é que você precisa olhar o rótulo, isso sobre os congelados. Outro ponto é o frango, que também é congelado, né? Outro dia eu fui ao supermercado comprar um frango para fazer aquela torta da Nutri deliciosa, sabe? E fui comprar um frango desfiado. E eu tava muito sem tempo, e eu falei, eu já vou comprar um frango já desfiado. Não vou comprar o peito de frango. E eu levei um susto ao ler o rótulo do peito de frango já desfiado, que eu falei, meu Deus, por essa eu não esperava. Porque eu pensei que, já que existe peito de frango desfiado, então a única diferença, peito de frango desfiado, peito de frango normal. E não, o peito de frango desfiado, que você compra já congelado, ele tem glutamato monossódico, ele tem vários conservantes, aditivos alimentares, todo alimento que é previamente temperado, toma cuidado, tá? E aí, então, é muito melhor você comprar o peito de frango e desfiar em casa. Outra coisa que eu queria sugerir para você, quando você for ao supermercado, leia a lista de ingredientes, que é bem pequenininha, tá? Desse frango desfiado temperado. Leia também a lista de ingredientes de uma salsicha. Salsicha, todo mundo sabe que não é saudável. É uma mistura de partes, né? Do boi, de vísceras, de pele, de orelha, de tudo isso. Mas adicionam ali corantes, conservantes. E a lista de ingredientes da salsicha, gente, é gigantesca. Só que é quase impossível de ver. Quando você pega uma salsicha, outro dia, acho que eu ia fazer um cachorro quente aqui para a Lana, porque de vez em quando a gente faz um cachorro quente, né? Normal. E aí eu fui ler a lista de ingredientes da salsicha, um alimento que eu não coloco na minha vida, que eu não consumo, eu sei que não é saudável, mas de vez em quando tinha crianças aqui em casa, eu falei, vou fazer o cachorro quente. E aí, gente, a lista de ingredientes me assustou. Então, eu queria te sugerir que você desse uma olhada na lista de ingredientes de uma salsicha. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas trocas inteligentes que parece saudável, mas não é, aqui com imagens para te ajudar, tá bom? Trocas inteligentes para ficar magra. Vou colocar aqui para vocês agora os que parecem saudáveis, mas não são. Então, primeiro, troque o frango desfiado temperado pelo peito de frango mesmo, comprar ele. Na refeição, eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco, ó. Essa outra troca inteligente aqui. Barrinha de cereais por lascas de coco. Barrinha de cereal é outro problemão, né? Teve uma época da moda da barrinha de cereal. Esta questão de barrinha de cereal não é o caminho do emagrecimento. Os alimentos, a granola é um carboidrato, né? Ela é fibrosa, mas ele é um carboidrato de alto índice glicêmico. E a barrinha de cereal, geralmente, ela tem muitos conservantes e muitas misturas. Então, eu trocaria uma barrinha de cereal por lascas de coco. Compra um coco, corta os pedacinhos, coloca num potinho e aí você vai ter aquele, na hora de beliscar, comer alguma coisinha. Outra troca, um pão com peito de peru. Teve outra moda também, que era o peito de peru. Eu mesmo, quando eu me formei, eu já prescrevi peito de peru. O peito de peru também não é saudável, cheio de aditivos alimentares, é um embutido. Então, ao invés de você comer um pão com peito de peru, consuma um pão com ovos, um pão com carne moída, um pão com queijo e tomate, orégano. Fica uma delícia e é muito mais saudável. Tem muita gente aí com medo de comer queijo, mas não tem medo de comer peito de peru, não, entendeu? Essa que é a questão. Outra troca no café da manhã. O café da manhã, normalmente, é pão com margarina. Então, essas trocas aqui, ó, são muito importantes, porque existem muitos alimentos que parecem, mas não é. Então, o que parece, mas não é? Chocolate diet, parece, mas não é. O que parece, mas não é, no supermercado? Chocolate diet, geleia diet, bolachinha fitness, aquelas bolachinhas que fala assim, que tem a embalagem bonita, que fala que é fitness, que tem mel, que tem cereais, que tem aveia, que tem tudo isso. Não acredita. Até tem, mas não adianta nada no emagrecimento, porque o índice glicêmico é trocar 6 por meia dúzia. E o pior, você vai estar comendo uma coisa que você não gosta. Talvez você troque um pão francês por uma bolachinha de arroz.
A bolachinha de arroz tem gosto de isopor. Além dela ter gosto de isopor, ela não tem fibras e ela também tem alto índice glicêmico. Trocar um pão por uma porção de bolacha de arroz é trocar 6 por meia dúzia, é entrar nessa modinha. Porque a única diferença que tem é que a bolacha de arroz não tem glúten e o pão tem o glúten. Mas o glúten não é o grande vilão do emagrecimento para algumas pessoas, tudo depende. Outro alimento que vocês têm que tomar cuidado, os pães integrais. O pão integral, aquele que vem no pacote, sabe? Ele é um alimento ultraprocessado. Se você compra um pão na sua casa, que é um pão caseiro, um pão de fermentação natural, ele vai embolorar, ou ele vai ficar duro, ele vai ficar horrível com 2 dias, 3 dias no máximo. Já o pão integral, você compra ele no pacotinho e ele dura ali até 15 dias, bonito, fofinho. Vocês não acham que tem algum aditivo alimentar, não? Tem aditivos alimentares. Eles colocam umas fibras, chama de integral, que aí você acha que é saudável, mas é um produto industrializado. As geleias, o melhor é que você fizesse uma geleia em casa. Mas se você for consumir uma geleia, consuma que tem maior proporção de frutas e menos açúcar, tá bom? A gelatina sem sabor não tem problema nenhum consumir, tá? A geleia de mocotó, olha a composição dela, porque tem muita geleia de mocotó que tem muito açúcar também. Esse que é o problema, tá? Água de coco, esses dias eu fiz até um vídeo de trocas inteligentes. Existe a água de coco e a água de coco. Você pode comprar água de coco de caixinha? Pode sim comprar água de coco de caixinha. Existem muitas águas de coco que vêm na caixinha ou que vêm na garrafa de vidro, que são 100% saudáveis, não tem aditivos, mas tem outras que têm. Então, leia a lista de ingredientes para você ver se ela é uma água de coco pura, natural, tá bom? A granola, o mel, eles são alimentos que têm um médio índice glicêmico. Se você está num acompanhamento, num cardápio de emagrecimento, você vai consumir só se o seu nutricionista prescrever, tá joia? Ao contrário, o mel é uma fonte de açúcar, né? Ele é doce e ele tem alto índice glicêmico. Para quem quer emagrecer, ele não é um bom ingrediente, ok? A pipoca, eu já falei muito da pipoca. A pipoca é um excelente alimento, rico em fibras, mas você não pode substituir, por exemplo, uma pipoca de micro-ondas, é totalmente diferente da pipoca com milho de pipoca mesmo. Aveia, banana e canela, excelente, excelente, excelente combinação. Linguiça fresca, linguiça é uma boa. As linguiças, tem muitas que são naturais. Por exemplo, uma linguiça caseira é uma linguiça de pernil ou uma linguiça da carne de porco e você pode consumir. Agora, a linguiça, o problema é ela ser artificial, industrializada ou ela ser um embutido. Mas uma linguiça caseira, eu faço muito aqui em casa, eu gosto muito e eu faço ela sempre assada, ou então na panela mesmo, quando você fura e coloca ela com a tampa fechada, né? Ela solta um pouquinho de água, ela cozinha ali na própria gordura da linguiça. Então, não acho que é o problema no emagrecimento, tá? Vocês sabem que no emagrecimento hormonal, o torresmo, a linguiça, as carnes, eles têm baixo índice glicêmico. Então, eu sou super a favor de consumir, tá certo? Agora eu vou falar aqui das refeições, as trocas inteligentes nas refeições. Vou colocar as imagens aqui para vocês verem. As trocas inteligentes nas refeições, almoço e jantar, por exemplo, a primeira refeição aqui tem arroz, feijão, macarrão e carne. Você substituiria por quê? O arroz e o feijão, porque ou você coloca macarrão no prato ou você coloca arroz, porque os dois são fontes de carboidrato. É sempre colocar sempre uma opção, é a melhor opção, tá? E aqui eu acrescentaria brócolis, chuchu, couve, uma salada e legumes refogado. Então você não precisa deixar de comer o arroz e o feijão ou o macarrão. Você poderia colocar aqui o feijão, o arroz ou o feijão e o macarrão. Acrescentar legumes cozidos, folhas e a proteína. É simples, você vai aumentar o volume. Se for pensar em quantidade de calorias, aqui você vai ter até mais calorias, né? Mas o índice glicêmico dessa refeição vai ser menor. Aqui também é um café da manhã. O café da manhã, geralmente, você acorda e come ou um pedaço de bola, ou um pedaço de rosca, ou uma bolachinha, ou um pão. Então, o que seria uma troca inteligente desse café da manhã? O seu café, que você pode continuar consumindo, queijos, iogurte com frutas, seria uma excelente opção.
Aqui também em refeição, eu coloquei, a pessoa às vezes ela deixa de jantar para comer uma bolachinha de arroz ou uma bolachinha água e sal com um chazinho, porque ela está com desejo de emagrecer. E ela pode trocar a bolachinha com o chazinho por um belo prato de refeição, com arroz, feijão, carne, salada, certo? Aqui eu coloquei para vocês também outra substituição de café da manhã. Talvez você vai tomar o teu café da manhã só com um pãozinho com margarina e o café. E aí você troca com um pão, com 2 ovos mexidos e um cafezinho com canela. Aqui você vai ter mais saciedade, vai comer muito melhor. Então, a base da combinação alimentar, quando você pensa em combinar alimentos, você sempre vai lembrar do quê? Existem os carboidratos, que é um macronutriente fundamental gerador de energia. Carboidrato não é vilão. Você precisa de carboidrato. Você sabia que as fibras são carboidratos? Então, muitas vezes você pensa, vou tirar o carboidrato da minha vida. Não é o caminho se você não tiver uma estratégia. Então, o carboidrato é importante. As proteínas, saiu até um estudo agora, não sei se vocês viram, que o principal elemento para a mulher que está na menopausa são as proteínas em todas as refeições. E eu venho falando disso muito e batendo nessa tecla. Então, colocar mais ovos, mais queijos, mais carnes. E o terceiro macronutriente é a gordura, que muitas vezes foi endemonizada, mas nós sabemos que a gordura é um macronutriente. Calórico, sim, o mais calórico de todos, mas altamente nutritivo. A maior parte das pessoas que hoje estão com obesidade, se eu for perguntar qual o cardápio do seu dia, ela vai me contar que ela come pouquíssima gordura. Porque quem consome um torresmo, uma linguiça, as carnes, ovos, quem consome esse tipo de alimento, que tem gorduras boas, óleo de coco, azeite de oliva, não tem fome toda hora. Sente saciedade, tem energia. A gordura é um macronutriente que transporta hormônios, por exemplo, a testosterona. Então, você precisa consumi-los. Mas sempre lembre-se, o índice glicêmico é o problema, não é? Índice glicêmico é a velocidade de absorção do carboidrato dentro do meu organismo. Todo alimento que tem um pico de absorção, uma velocidade de absorção muito rápida, é um alimento ruim para o meu emagrecimento. Todo alimento que absorve mais devagar, tem um índice glicêmico menor, é melhor para o meu emagrecimento. Então, todas as vezes que eu vou consumir, por exemplo, alimento de altíssimo índice glicêmico, suco de laranja, suco de uva, porque eles são concentrados de frutose. O açúcar tem alto índice glicêmico, a farinha branca tem alto índice glicêmico. Todas as vezes que eu for consumir carboidratos, que normalmente tem alto índice glicêmico, eu vou comer junto uma fonte de proteína, ou uma fonte de gordura, ou uma fonte de fibra. Então, se eu for comer um pão francês, eu sempre como um pão com ovos ou um pão com queijo. Se eu for comer outro alimento, uma bolacha, algum alimento que seja de farinha, sempre coloque junto um iogurte, que é fonte de gordura e proteína, e assim você vai fazendo as combinações durante todo o seu dia. Lembre-se que, para ter boas combinações, é preciso ter carboidrato, proteína, gordura em uma mesma refeição, e nesta mesma refeição, é fundamental que você tenha cores, para que você tenha vitaminas e minerais. Então, os vegetais verdes escuros são fundamentais, porque eles trazem para a sua refeição uma redução do índice glicêmico, porque eles são fibrosos, mas eles têm ali também ferro. Então, você complementa. Quando eu mostro para você essa troca aqui de uma refeição por outra, eu mostro para você que, na verdade, você tem que comer mais para emagrecer, mas você tem que comer maior quantidade com boa qualidade. Acrescentar e não reduzir. Quando eu mostro para você essa outra refeição aqui, que você pode substituir um jantar que você faria, uma bolachinha água e sal com chá, por um belo prato de refeição, eu mostro para você que passar fome te engorda, que comer pouco te engorda, que o conceito de contar calorias não funciona, porque se funcionasse você estaria magra. Então, é importante conhecer a densidade energética dos alimentos. Quando eu mostro esse prato para vocês, que você pode ali, tem um arroz, tem um feijão, você escolheu um carboidrato, mas você acrescentou as cores ao seu prato, eu te mostro que quando tem aporte nutricional bom, tem vitaminas, tem proteínas, tem gordura, num prato desse tem tudo.
Arroz, feijão, a carne, os vegetais, tem tudo que você precisa, tá? Então, esse prato é completo. Ele não vai fazer com que você fique com fome daqui meia hora. Ele não vai fazer com que você fique ansiosa, que desperte os hormônios do desespero para comer, da compulsão alimentar. A compulsão alimentar e a ansiedade, ela vem muito dessa história de ter que passar fome, de ter que comer pouco, de ter que parar de comer para emagrecer. Sabendo se organizar, fazendo compras inteligentes, lendo os rótulos, fugindo dos falsos fitness, que são os produtos para quem quer emagrecer, que são cheios de aditivos alimentares, corantes e adoçantes, tendo uma alimentação com uma base limpa e bem colorida, você já deu o passo inicial. Lembrando que isso é fundamental para que você tenha uma boa alimentação, principalmente na pré-menopausa e na menopausa. Aqui nós falamos com mulheres que desejam emagrecer e que já passaram dos 30 anos. 30, 40, 60, 70 anos. Essas são as pessoas que eu estou conversando. É para você o emagrecimento hormonal natural. É para você a combinação dos alimentos. É para você que muitas vezes pensa que é tomando um shake ou tomando um remédio você vai emagrecer. E não, é comendo que você engordou e é comendo que você vai emagrecer. E claro, aqui são orientações para você já fazer amanhã na sua casa. Mas um acompanhamento profissional e uma execução de um cardápio nada substitui. Para que você saiba o que come no café da manhã, no almoço e no jantar. Obrigada pela companhia. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.